Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Jabur, sou professor no IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora, e estou trabalhando com vocês no campus Rio Pomba, no Centro de Educação Aberta à Distância, curso técnico em redes de computadores. Nós vamos trabalhar hoje com sistemas operacionais de rede, com foco principal no sistema operacional Linux. O primeiro ponto da nossa agenda é a introdução e os objetivos do que a gente vai discutir hoje na nossa aula. Nós vamos, num primeiro momento, passar por comandos básicos do terminal do Linux. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que é isso. Comandos e configurações do ambiente de rede do Linux, num nível introdutório, porque a gente em outro momento vai estudar isso de uma forma mais aprofundada, e segurança no ambiente de rede em um sistema Linux, também apresentando para vocês o primeiro contato com esses arquivos de configurações e comandos de configurações, para que a gente possa revisitar o tema futuramente com maior detalhamento. Vamos então à nossa primeira parte, que serão então os comandos básicos conforme apresentado. Vamos falar então sobre terminal e shell. O terminal, o sistema Linux ele tem diversas possibilidades de você trabalhar com interfaces gráficas. Além do ambiente gráfico do sistema operacional Linux, a gente tem também o terminal, que eu vou apresentar para vocês logo em seguida, que é muito utilizado e com o tempo ele é muito mais ágil e muito mais rápido para você trabalhar do que o ambiente gráfico. É ali que você vai ter a produtividade, você trabalhando no sistema como gerente de rede, como configurador do sistema, configurando o sistema, é o terminal que vai ser a ferramenta mais ágil para você trabalhar. A gente pode ter o terminal puro, onde a gente sai do ambiente gráfico e vai para o terminal puro, onde você tem um modo texto para você fazer as configurações e digitar os seus comandos. E a gente tem também o emulador de terminal. O emulador de terminal, você continua no ambiente gráfico e abre uma janela do terminal onde você pode inserir os comandos em modo texto. Então, para você acessar o terminal puro, você vai usar uma combinação de teclas de atalho, que é o Ctrl Alt F1, ou etc, F2, F3 até F6, porque você pode abrir vários terminais em modo puro, e com Ctrl F7 você retorna para o ambiente gráfico onde você estava. Então, uma possibilidade que a gente faria agora, por exemplo, a gente colocaria Ctrl Alt F2, por exemplo, e aí eu estou chaveando para um terminal, puro, onde eu posso digitar comandos. Daqui a pouco a gente vai praticar um pouco esses comandos. E logo em seguida você pode colocar o Ctrl F7, Ctrl Alt F7, e você retorna para o ambiente gráfico onde você estava. Agora que eu já apresentei o terminal puro e o emulador de terminal dentro do ambiente gráfico, vamos dar um passo adiante. O que seria então o shell? O shell é um interpretador de comandos. Quando você está dentro do ambiente do terminal puro ou do emulador de terminal no ambiente gráfico, você vai digitar os seus comandos em modo texto e você vai ter ali o shell que vai interpretar esses comandos. E se você tiver digitado um comando correto e válido, ele vai executar o que você pediu para ser feito. Existem vários interpretadores de comando, o bash, por exemplo, é um exemplo e é o que a gente vai usar aqui. Quando você estiver digitando no terminal, a gente vai ver isso logo em seguida, à medida que você começar a digitar os comandos, você pode usar a tecla Tab, essa que a gente usa para fazer a tabulação de parágrafo. Então você usa a tecla Tab e o interpretador de comando vai buscar completar esse comando automaticamente para você. Então você escreveu as primeiras 3 ou 4 letras, você tecla o Tab e ele vai te oferecer as possibilidades de você completar o comando. E os parâmetros que você estiver colocando nesse comando que você estiver digitando. Isso agiliza muito o trabalho e reduz os erros de digitação. Se você tiver que escrever uma frase muito grande, um parâmetro muito grande, você dá o Tab, ele usa esse autocompletar automaticamente e aí evita de você esquecer uma letra ou trocar um maiúsculo por minúsculo, que faz diferença no terminal do Linux. Então o Tab é importante que você logo se acostume com ele quando você estiver fazendo suas práticas e seus exercícios no terminal do Linux.
A seguir, então, a gente vai apresentar brevemente alguns comandos importantes para você tomar um primeiro contato. Qualquer informação que você precisar sobre qualquer comando do terminal do Linux, qualquer aplicativo que você tenha no Linux, você tem a opção de digitar man, M-A-N de nada, e o nome do comando, aí toda uma documentação a respeito daquele comando vai aparecer e você vai poder se aprofundar em um ou em outro diante da sua necessidade. Não cabe aqui a gente ficar avançando muito em cada um deles, a gente vai apresentar para vocês e vocês vão, nos momentos de exercício de pesquisa de vocês, vão praticar. Então vamos fazer uma apresentação breve para vocês desses comandos. O primeiro que eu vou apresentar para vocês, então, é o CD, que é o Change Directory, que navega entre os diretórios. Diretórios ou pastas, essas pastas que você navega pelo ambiente gráfico, onde você grava os seus arquivos, a gente aqui vai chamar de diretório. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o meu terminal, que no caso da minha distribuição, eu vou chamar console com K, existem terminais para diversas distribuições. Então, esse aqui é o emulador de terminal que eu vou usar dentro do ambiente gráfico que eu estou trabalhando. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, para a gente poder trabalhar aqui com os nossos comandos. Então, conforme eu disse a vocês, a gente vai olhar em primeiro lugar o CD, para a gente fazer uma mudança de diretório. Então, eu listo o conteúdo do diretório, ls, ele relaciona para mim as pastas, os diretórios que eu tenho. Por exemplo, se eu quiser entrar dentro do meu diretório downloads, ou da minha pasta downloads, eu vou escrever o comando cd, espaço, para eu entrar nesse diretório e vou colocar download. Como eu disse a vocês, eu não vou escrever esse comando por completo, porque eu quero ganhar tempo, eu quero ganhar produtividade e não quero errar na digitação. Então, quando eu pressiono a tecla Tab do teclado, ele completa para mim o downloads. Naturalmente, se houver 2, 3 ou 4 diretórios, 2, 3 ou 4 pastas que começam com DOW, como eu digitei, ele não vai entrar porque não dá para ele decidir para qual das 3 que eu quero ir. Então, se eu insistir no Tab mais algumas vezes, ele vai listar para mim as opções abaixo para que eu possa escolher. Aqui, como eu só tinha o downloads, começando com DOW, ele já me entregou o comando, eu rapidamente teclo Enter e eu agora estou dentro dessa pasta, eu estou dentro desse diretório, então eu posso usar o comando CD para navegar pelas pastas do meu sistema de arquivos, do meu sistema Linux. Se eu digitar cd espaço ponto ponto, eu volto um nível, agora eu retornei para o nível anterior. Como eu disse a vocês, não é o nosso objetivo aqui a gente esgotar todas as possibilidades, eu estou apresentando para vocês os comandos, vocês têm o material impresso, o material escrito, apostila, vocês têm o manual que eu disse a vocês, como vocês acessarem, man espaço cd, ele vai listar para vocês, bom, nesse caso não tem, então vamos lá, vamos dar sequência. Retornando então à nossa apresentação, apresentei para vocês então o CD para a gente navegar entre os diretórios, agora eu vou apresentar para vocês o PWD, que ele me diz qual é o diretório corrente, onde eu estou no momento. Então o que acontece? Se eu posso navegar pelas diversas pastas, eu quero saber, quero me localizar onde estou naquele momento. Então mais uma vez, vamos verificar aqui o teste. Então se eu aqui no terminal, eu digitar pwd, ele lista para mim, logo abaixo do comando pwd, ele coloca /home /jabur, o barra é onde começa a minha estrutura de diretórios, o home é o diretório que é onde ficam todos os diretórios de todos os usuários e jabur é o nome do meu diretório pessoal. Então o pwd permitiu mostrar onde eu estou no momento. Se eu entrar na pasta, por exemplo, chamada documentos. Então, eu vou colocar cd espaço documentos. Escrevi DOCU, docu, dei o tab, ele completou documentos, eu entro dentro da pasta documentos. Se eu usar o comando pwd, ele lista para mim onde eu estou no momento. /home, /jabur, /documentos, aqui na base da tela. cd espaço ponto ponto, eu volto um nível para onde eu estava. Pois muito bem. Então, nós vamos agora olhar, vou passar novamente para o emulador de terminal, a gente vai ver o ls,
o mkdir e o rmdir. O ls lista o conteúdo de um diretório. Que arquivos e que diretórios existem dentro do diretório que eu estiver no momento. O mkdir, ele cria um novo diretório naquele ponto onde eu estiver, ou cria uma nova pasta dentro da pasta onde eu estiver localizado no momento, e o rmdir, ele remove uma pasta ou um diretório desde que ela esteja vazia, que não tenha nenhum conteúdo dentro. Então vamos verificar o funcionamento desses três comandos. Eu já até havia usado, vou usar novamente o comando ls então. O ls ele lista o conteúdo. Então ele listou para mim agora o conteúdo, que são as pastas e os arquivos que eu tenho no meu diretório corrente. Se eu quiser criar um novo diretório, criar uma nova pasta, então vou usar o mkdir, espaço, e vou criar uma pasta, por exemplo, teste1. Então eu escrevi mkdir, espaço, teste1, teclando Enter. Se não existir nenhuma outra pasta com esse mesmo nome, ele cria a pasta teste1 para mim. Pois muito bem. Agora, como a gente já tinha visto, eu posso navegar, eu posso dar cd teste1, não digitei tudo, usei o tab para completar, cd teste1, entrei dentro dessa pasta e vou usar o ls para listar o conteúdo da pasta. Então, quando eu teclar ls, a pasta acabou de ser criada, está vazia, não tem conteúdo nenhum, eu uso cd espaço ponto ponto, retorno um nível e posso agora usar o rmdir, que é para remover, para apagar esse diretório que eu acabei de criar, rmdir teste1, eu apago essa pasta que eu acabei de criar. Se eu der um ls novamente, ela não aparece aqui. Se eu criar uma pasta mkdir teste2, eu criei uma pasta com esse nome, se eu usar o comando ls para listar, eu listo o conteúdo do diretório atual, a pasta teste2 está aqui abaixo e à direita, aqui eu acabei de criar, ela está vazia, eu criei a pasta, então eu posso removê-la novamente, rmdir teste2, Enter, a pasta está eliminada. Então, aqui a gente já apresentou 5 comandos iniciais que a gente vai usar o tempo todo e conforme eu disse no início, com o tempo de prática, isso é muito mais rápido do que você ficar remando com o dedo no touchpad lá e navegando de um lado para o outro através da interface gráfica. É mais intuitivo, é mais fácil de aprender, mas é mais lento em termos de produtividade você quando estiver trabalhando, administrando, configurando um sistema, instalando os seus pacotes e os seus programas. Vamos avançar então na nossa jornada aí para os comandos do terminal. Outras possibilidades que nós temos então, o RM, simplesmente, a gente viu agora o rmdir, que remove um diretório, remove uma pasta. O RM, simplesmente, de remove, ele remove, apaga arquivos ou diretórios. Tem vários parâmetros que você pode colocar depois. Se você usar simplesmente RM e o nome de um determinado arquivo, você elimina aquele arquivo. Se você quiser copiar arquivos de um lugar para o outro, você vai usar o comando cp, que vem de copy, né? O comando cp. Então você copia de uma pasta para outra, ela continua existindo na origem e passa a existir uma duplicata no endereço de destino que você especificar. O MV, ele move um arquivo ou um diretório, move um arquivo ou uma pasta, aí ele deixa de existir na origem e passa a existir somente no destino para onde você copiou. O comando find, ele procura arquivos, se você estiver procurando por um determinado arquivo ou pasta na sua estrutura de diretórios, no seu sistema de arquivos, o comando find vai possibilitar que você faça essa busca de arquivo. O comando clear, ele limpa a tela do terminal, se você digitar o clear, ele limpa e você começa novamente a digitar os comandos. E o comando exit, ele sai daquele terminal, ele fecha o terminal e volta para o ambiente gráfico em que você está trabalhando. Então, vamos fazer os nossos testes aí, por exemplo, com o CP e o RM. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, dentro da minha pasta documentos, eu entro na minha pasta documentos usando o CD, dou um ls para listar o conteúdo. Eu tenho aqui, por exemplo, um arquivo chamado teste.c, é um programa feito na linguagem C, um programa de computador. Eu vou copiar esse arquivo teste.c para um outro diretório usando o comando cp. Então, cd espaço ponto ponto, eu volto um nível, mkdir, eu vou criar uma pasta, criar um diretório que eu vou chamar de teste3. Agora eu vou dar cd
espaço documentos, estou entrando dentro da pasta documentos, ls para listar o conteúdo. Eu não preciso digitar sempre o ls é só para me mostrar o conteúdo, eu posso entrar na pasta e começar a trabalhar imediatamente. Aqui eu listei o conteúdo e agora eu vou usar o comando cp. Então eu vou cp espaço teste.c, observe que eu digitei apenas tes e teclei o tab, ele completou o nome do teste.c. Aí eu vou copiar ele para a raiz, barra home, que é o diretório ou a pasta onde ficam as pastas de todos os usuários. Depois a minha pasta Jabur, eu estou só escrevendo o início, teclando o tab, e dentro do Jabur essa pasta teste3 que eu acabei de criar. Então aqui eu estou usando o comando cp, o arquivo teste.c, eu não precisei dizer onde ele está, porque ele está na própria pasta onde eu estou trabalhando agora, e especifiquei todo o caminho de destino para onde eu quero copiar esse arquivo. Então, teclando Enter, se ele não me der nenhuma mensagem de erro, ele simplesmente saltar para a linha de baixo do terminal, é porque a cópia foi feita com sucesso. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar cd, espaço, ponto, ponto, retornei um nível, barra, teste 3. Então agora eu não fiz o cd, ponto, ponto para voltar um nível e depois entrar na pasta teste 3. Eu fiz isso em um comando só, cd, ponto, ponto, eu voltei um nível, a barra, teste 3. Então em um comando só, eu já entrei na pasta e eu espero agora que exista o arquivo teste.c dentro dessa pasta teste3, que é uma cópia do arquivo que eu acabei de copiar para cá. Então, o que nós fizemos? Nós praticamos novamente a navegação com o comando cd, criação de diretórios com o mkdir e executamos pela primeira vez um comando de cópia de arquivo com o comando cp. Eu copiei um arquivo de um destino para o outro. Agora eu vou usar o comando rm para remover, para apagar esse arquivo teste.c. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever rm teste.c, eu estou removendo, estou apagando o arquivo teste.c que eu acabei de copiar para a pasta teste3. Com isso, eu removi, apaguei o arquivo. Se eu listar o conteúdo, não preciso listar. O ls ele só está me mostrando o que está acontecendo, ele não é um comando ativo, ele me mostra o que eu tenho no interior de um diretório, mas para conferir se a exclusão do arquivo, se a deleção do arquivo que eu acabei de fazer funcionou, eu coloco o ls e ele não me mostra nada porque a minha pasta voltou a estar vazia. Pois muito bem. Agora nós vamos fazer um teste com o comando find para procurar, para localizar algum arquivo. Então eu vou voltar um nível e vou escrever find tracinho name menos name teste.c. Eu vou chamar o teste.c, que é um arquivo que eu sei que ele existe. A gente acabou de ver que existe o arquivo teste.c na minha pasta documentos. Então eu vou localizar esse arquivo. É uma certa demora na resposta, porque ele varreu toda a minha árvore de diretórios, toda a estrutura de diretórios do meu HD todo, e, de fato, ele encontrou para mim, dentro da pasta documentos, o arquivo teste.c através do comando find. Tem uma infinidade de combinações, de parâmetros, de comandos que você pode aplicar ao comando find, para procurar, localizar arquivos e até atuar em cima desses arquivos que você acabou de localizar, mas que não cabe a gente discutir isso nesse primeiro momento, que a gente está apresentando para vocês esses comandos em um primeiro instante para a gente se familiarizar com o ambiente. Por fim, nós vamos ver o clear, que vai fazer simplesmente a limpeza da tela, e o exit, que vai fechar o terminal e voltar para o meu ambiente gráfico. Vocês podem observar que o meu terminal está com todos os comandos que eu acabei de utilizar. Eu posso, inclusive, usar a barra de rolagem aqui, no caso com o mouse, para rolar tudo que eu fiz até um certo ponto que ele vai armazenando. Nesse ponto onde eu estou no momento, se eu usar o comando clear, ele simplesmente vai limpar essa tela do terminal, clear e enter, é só essa finalidade. E o exit, ele vai fechar esse terminal e retornar para o ambiente gráfico onde eu estou trabalhando. Então, ele fecha aquela execução do terminal. Então, voltando a dar uma passada no que a gente acabou de olhar, então, nós vimos a apresentação
do terminal puro, onde você abre um terminal em modo texto e deixa o seu ambiente gráfico numa outra instância de execução do sistema operacional, e você tem um emulador de terminal, que é essa terceira opção, que esse é o mais usado. Você trabalha normalmente no ambiente gráfico para você usar navegador de internet, para você usar os seus programas que necessitam de qualidade gráfica, e dentro do ambiente gráfico você abre o emulador de terminal e usa os seus comandos em modo texto. Passamos então pela apresentação do Shell, que é um interpretador de comando. Eu disse a vocês a importância do tab para fazer o autocompletar dos comandos. E os comandos que a gente começou a analisar foi o cd para mudar de diretório, o pwd que me mostra o diretório corrente, o ls que lista o conteúdo do diretório da pasta atual ou de um outro caminho de diretórios que eu informar como parâmetro do comando ls, o mkdir que cria diretórios e o rmdir que remove, apaga diretórios. Na sequência, nós vimos o rm que remove ou apaga arquivos, o cp que copia arquivos de um local para o outro, o MV que move arquivos de um local para o outro, ele deixa de existir na origem, o find para localizar um ou mais arquivos, tipos de arquivos, nomes de diretórios na sua estrutura de diretórios, o clear limpa a tela e o exit que sai do ambiente do terminal gráfico.